Olá pessoal, começamos mais um Céu da Semana, a nossa live astrológica que observa as informações dos acontecimentos planetários, celestes, ingressos em signos e aspectos astrológicos também. Céu da semana de 22 a 28 de maio, primeira semana geminiana, primeira semana completa aí dos geminianos, Sol que ingressou em Gêmeos na sexta-feira, aqui horário de Brasília, horário Brasília e Sul-Sudeste, às 22 horas e 22 minutos. Então, bebês aí que nasceram na última sexta-feira a partir das 22h22, 22h23, que já... Oi, Ana Martins, bem-vinda, pessoal que chega. Então, os bebês que já nasceram falando alô antes de papai e mamãe, gesticulando na incubadora para serem notados, mexendo os bracinhos, já são geminianos. Saudações aos geminianos que chegam, aos geminianos que assistirão ao longo da semana. Maquile 7, bem-vinda. Pessoal que chega, então, Gêmeos, um signo bastante associado à comunicação, bastante associado a essa integração de estudos, informações, contatos, é um signo de ar, é o signo mutável, é o signo que encerra uma estação de ano, no caso encerra o outono aqui no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte. Parabéns, Neta Centurion, feliz aniversário, saudações astrológicas. Shirley de Portugal, que honra, muito obrigado por estar tão tarde aí na hora da coruja nos assistindo. Estamos falando aí desse céu geminiano que chega, o Sol em Gêmeos, então a gente ilustra aqui rapidinho o momento, o timing do ingresso do Sol em Gêmeos, olha lá, o Sol em Gêmeos ali, Solzinho em Gêmeos, com Mercúrio retrógrado ali do lado, tá? Então o Sol ele ingressa em Gêmeos já com uma conjunção a Mercúrio. Oi Lívia, bem-vinda, boa noite. Aos que chegam, boa noite. Aos que assistiram durante a semana, ótima semana também. Gerda, que saudades, capricorniana, bem-vinda. Você gosta de coruja, né, Shirley? Saudações, Juliana, bem-vinda também. Então, o Sol em Gêmeos, ele já chega formando uma conjunção com Mercúrio. Então, o Sol em Gêmeos é associado à comunicação, faz conjunção, uma conjunção chamada Casime com Mercúrio, a chamada conjunção interna, uma conjunção interior, como chama. Olha só, tá? Você vê que o Mercúrio ele está no meio da Terra e do Sol. Quando o Mercúrio está na metade da retrogradação, ele está no meio da Terra e do Sol, Então é a chamada conjunção interna. É como se fosse uma nova volta de Mercúrio ao redor do Sol. Isso se dá a 0 grau de Gêmeos. Então, esse 0 grau de Gêmeos no mapa é interessante observar porque é fator para desencadear questões de comunicação, resgatar assuntos, resgatar interesses que envolvam papéis e documentos, define-se questões que possam envolver assinaturas, ou contratos, ou revisões, ou conversas, volta de conversas, ou volta de diálogos, ou volta de temas na área de Gêmeos, que o Sol já ingressa, já tem um fator especial pelo ingresso do Sol em Gêmeos que ocorreu na sexta-feira, aqui ó, Opa, não é essa tela, mas é o ingresso do Sol em Gêmeos que ocorreu na sexta-feira e estamos com o Sol já por Gêmeos, mas principalmente pelo fato de fazer conjunção com o Mercúrio, fazer a conjunção chamada interna, conjunção interior, alguns chamam de conjunção inferior, Então ali, lá embaixo, assim que o Sol ingressa em Gêmeos, ele forma uma conjunção com o Mercúrio em retrogradação, E que na verdade no céu faz com que aconteça o momento da conjunção interior, da conjunção interna, dá a impressão que o Mercúrio ele está no meio, da impressão não, ele fica no meio da Terra aí, do Sol, na metade do tempo da retrogradação. Então isso é um fator importante, é um novo time, é um novo ciclo de Mercúrio e Sol no grau zero, entre o grau 0 e o grau 1, Então é um fator de desencadear questões, voltar conversas, tratativas de revisões,
temas que envolvam papéis e documentos, estudos, comunicação, interesses, cursos, atividades, algo que a gente está meio pendente ou ficou querendo fazer, alguma atividade cultural, né? De interação, de interatividade, de aprendizado. Então, momento aí de conjunção interna, conjunção interior ou conjunção inferior, tem denominações, mas vocês entenderam, né? É o time ali que o Mercúrio fica no meio, fica interno na Terra, entre o Sol e a Terra. Então é a metade do tempo da retrogradação de Mercúrio. Oi, Ana Paula, bem-vinda, boa noite aos que chegam. Este é o céu da semana de 22 a 28 de maio. Saudações aos geminianos, saudações aí aos aniversariantes geminianos e os que terminaram, aí os taurinos, né? Então, semana importante para o final da estação. Eu dizia que Gêmeos é um signo mutável, assim como é Virgem, assim como é Sagitário, assim como é Peixes. É um signo que termina a estação, signos mutáveis. Então, por isso que Gêmeos tem um pouco a fama de alternância de humor, né? Alternância de uma hora está num lugar, outra hora está no outro, lê 2 livros ao mesmo tempo, né? Faz curso de alemão, pilates, né? E joga tênis, e curso de inglês ou de comunicação, né? Faz aquelas miscelâneas de aprendizado que sempre aguçam a curiosidade geminiana. E se você perceber, Virgem, Sagitário e Peixe são mutáveis. Tem a questão do movimento, tem a questão da alternância de... Né, por exemplo, o Sagitário é o famoso pelo lado viajante, pelo lado cultural, né? Então essa é a questão. Tem a questão Covid, né? A gente vem de uma conjunção Marte e Netuno por Peixes, falaremos um pouco a respeito, né? Ninguém vai morrer não, cara. Calma, é só calma e elegância, sem destempero, vamos conter a ansiedade, né? Tem esse momento aí de, de uma certa burburinho, de bafafá, de fofoca, às vezes comunicação desacerbada, né? Com o Sol em Gêmeos e Mercúrio retrógrado ainda por Gêmeos, né? Dá essa propensão. Então, notando aí essa questão. Mas só em Gêmeos, conjunto a Mercúrio, na conjunção interna, tem esse fator de desencadear informações. Então é importante observar o 0 grau de Gêmeos, que é onde ocorre a conjunção interna Mercúrio-Sol, tá? Ali. Então, toda vez que tem uma conjunção interna Mercúrio-Sol, temos ali a metade do tempo da retrogradação. É um tempo que dá um desatar de questões, revisa-se situações, alguns contratempos em função da retrogradação podem ocorrer, mas em geral direciona-se temas ou resgata-se conversas, enfim. É um time de nova etapa, porque é uma nova volta que o Mercúrio começa em relação ao Sol no visual astronômico, certo? Então, de 3 em 3 meses, nós temos, né, retrogradação, nós tivemos janeiro, fim de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, média aí de 4 em 4 meses, né? Então, temos esse momento que Mercúrio forma a conjunção interna com o Sol, né? E aí a gente entra no domingo, no dia 22, deixa eu só confirmar mesmo, que é a chegada do Mercúrio por Touro, Mercúrio retrograda por Touro, tá? Tem essa novidade aí, ó. Mercúrio em Touro, tá vendo, ó? Mercúrio em Touro lá embaixo, né? 29 graus, faz bom aspecto com Marte, faz bom aspecto com Plutão, mas falando em si de Mercúrio em Touro, Mercúrio retrogradando por Touro, né? Ele traz tendências a voltar a alguns assuntos do tempo que o Mercúrio estava por Touro, no caso ali, comecinho de mês passado, questões materiais, questões de valores, questões atreladas a interesses de que nós possamos nos desapegar ou desfazer ou negociar, né? Tratativas de temas materiais. Mercúrio retrograda por Touro a partir de amanhã, então tem essa questão de algumas tratativas que envolvam alguns interesses de valores ou coisas que a gente tem necessidade de resolver no sentido de
do que é essencial, do que é necessário, né? Mercúrio touro, Vênus por touro, Marte por touro, essas posições muitas vezes elas, o tempo taurino, o tempo de trânsito por touro, impacta naquilo que a gente precisa notar se serve para nós ou não serve mais, né? É bom para. Faz um telefonema lá para um 56 para o catabagulho, às vezes. Pega esse Mercúrio retrógrado em touro, dá uma ligadinha para o catabagulho. Sabe, não sei se nos outros estados tem, no eixo São Paulo-Rio tem, né? Aquelas muambas, aquelas tralhas que você tem, não usa mais, né? Aproveita esse Mercúrio retrógrado em touro, liga para o catabagulho. Eles vêm né, com o caminhão aí ao longo da semana, faz um agendamento, eles vêm buscar um monte de tralha que a gente precisa meio que passar, doar, desapegar, né? É um tempo legal para se fazer isso. Liga para o catabagulho. O 156, eles têm essa condição, aquela coisa que às vezes a gente fica acumulando papel, pertence, bem que a gente não usa mais. É bom passar, né? Então, tem também a questão de observar o que é necessário em relação a valores, a parte material, a parte financeira, a negociar algo, porque às vezes o apego que a gente pode ter num sentido material por algo, ou na tratativa de assunto financeiro, pode atrapalhar o nosso mental, né? Então, quando a gente meio que desapega de alguns assuntos desnecessários em temas materiais ou de caprichos até, de vaidades, vale a pena um desapego, aproveitar que o Mercúrio está retrogradando por touro e refletir sobre o quanto é interessante mentalmente a gente prevalecer ou manter certas coisas. Claro que algumas vão ser úteis, lógico, né? Não, vamos continuar. Tem uma cafeteira aqui, uma chaleira ali, tá frio, vai ser útil para o inverno. Ok, né? Serviços essenciais que quebram aquele galho. Às vezes a gente acha uma coisa que a gente não usa um bom tempo e dá aquele, né? Tira proveito de algo que vai ser essencial. Agora tem umas que não servem mais para nada, vamos passar. E também assuntos com pessoas. Às vezes a gente fica no embrólio de assuntos com pessoas. Não, você tem que me devolver isso, tem que devolver aquilo. E às vezes, tá, a pessoa devolve, você vai resolver aquilo. E aí? E depois? Você vai fazer o que com aquilo que a pessoa te devolveu? Ou você vai fazer o que depois que resolver aquela parte material? Às vezes você pode estar naquele apego mental de resolver questão material por uma mera vaidade, né? Então, o Mercúrio retrogradando por touro pode valer isso. Olha, Ana Martins, eu sou touro e o que me custa mais é desapegar das coisas, né? Então, com o Mercúrio retrógrado por touro, é uma oportunidade de perceber coisas que não servem mais para a gente ou assuntos e vaidades que também não servem mais para tratar com algumas pessoas e que a gente pode estar perdendo tempo à toa, certo? Então, bora refletir sobre essa questão e calma e elegância, rapaziada, calma e elegância, né? Então, vale essa atenção. O bom da coisa é que tem bons aspectos de Mercúrio com Plutão, tem bom aspecto de Mercúrio com Marte. Esse aspecto Mercúrio-Plutão, Mercúrio-Marte é interessante para a gente desvendar temas. Mercúrio-Plutão em trígono, Mercúrio-Marte é interessante para algumas iniciativas de desvendar assuntos que vinham pendentes. Tá? Tem a lua em touro, Kátia? Se for no final de touro, pode ser interessante. Bom, né, Ana Paula? Então, despressurizar os apegos, né? Então, essa coisa. Lili, dou tanta roupa que quando vejo estou com poucas. Devagar, né, Lili? Vamos moderar, né? Vamos moderar. Às vezes a gente precisa, ainda mais quando está esfriando. Né? Então, Mercúrio aí em bom aspecto com Plutão, que a gente viu, Mercúrio em bom aspecto com Marte, é interessante para a gente poder desvendar algumas questões que vem emaranhada e a gente vem cafifado com alguma situação. Né? Então, a gente pode retomar alguma conversa ou assunto ou papo que dá uma abertura, dá uma escapada, né? Então esse é um ponto interessante desse bom aspecto Mercúrio, Plutão e Marte. Mercúrio em bom aspecto com Plutão, Mercúrio em bom aspecto com Marte aqui, né? Então Mercúrio ele retrógrado, ingressa em Touro, faz um sextil com o Marte, faz um trígono com o Plutão. Marte já vem em bom aspecto com Plutão. Então, para desvendar questões, gente, é uma tendência
interessante, tá? É uma tendência interessante para voltar a assuntos que desencadeiam mistério, aquela coisa meio de tabu, aquele não me toques de falar sobre certos temas íntimos, né? Que tem um contexto aí, Mercúrio, Plutão, né? Então isso dá tendência. E no final da casa pega mais suave. Não, depende, né? Tem que ver se já não está na casa seguinte, né? Porque 3 graus antes da casa já considera a casa seguinte, certo? Então esse é um ponto interessante a se observar. Então, bons aspectos. Olha aí, Fábio Frajola, bem-vindo. Tem um bom aspecto Mercúrio-Plutão, tem essa propensão de desencadear assuntos pendentes, descobrir temas de forma especial aí ao longo da semana que vinham meio empacado, vinham emaranhado, tá? E a gente pode dar uma caída de créditos, caída da ficha de perceber assuntos, de perceber temas num sentido geral, certo? Então, ao longo da semana, a gente teve esse tema de Mercúrio retrógrado em conjunção com o Sol, já começando aí agora, sábado para domingo, com o Sol em Gêmeos, né? O Mercúrio reingressando em Touro. Então tem essa questão. Tem um bom aspecto Sol-Marte que a gente tem também aí ao longo da semana, começando a semana aí, tá? Que é interessante para estudos, para novos conhecimentos, para temas importantes de tratativas de estrangeiro, né? Para inspirar em assuntos ou em pessoas que têm conhecimento a contribuir conosco, para resolver algumas burocracias também. Então tem um bom aspecto Sol-Júpiter, não, um bom aspecto Sol-Júpiter. Bom aspecto Sol-Júpiter aí para questões que envolvam aprendizados, conhecimento, temas estrangeiros, né? Eu não fiz aqui a sinalização, mas o Sol a 1 grau, né? O Júpiter no comecinho também de Áries, tá? Então tem essa condição de servir para a gente ter um pouco de otimismo com algumas questões que a gente não estava tanto, tá? E também servir de inspiração em pessoas que tenham conhecimento ou que tragam uma mentoria para nós, algo que dê upgrade para aprendizados também, certo? Tem um ingresso importante na semana que é o ingresso de Marte em Áries, terça-feira, Marte ingressa em Áries, terça-noite, tá? Marte volta a Áries quando o que, Ruth? O Sol Júpiter é comecinho da semana, tá? Marte em Áries é na terça-feira à noite, dia 24, olha só. Marte ingressando em Áries, aí o caldo vai esquentar, meu povo. Olha lá, o Marte vermelhinho, conjunção Júpiter, né? E com uma Lua ainda em Áries, tudo ao mesmo tempo agora de terça para quarta-feira. Marte em Áries, gente, é algo que recomenda atenção com ansiedade, com uma vontade de querer resolver as coisas logo, ainda faz conjunção com Júpiter, né? Tem a Lua em Áries, Ana Paula? Então, aí o emocional dá um despertar aí da ansiedade, né? Então, umas curiosidades de Marte em Áries que é o seguinte, ele desperta motivação, é um aspecto que desperta um impulso, né? Vamos fazer? Né? É um pouco Marte em Áries, é o segura-peão mesmo, Juliana. Né? Segura-peão. Marte em Áries, motivação para darmos início a projetos, resolver pendências. A última vez que Marte esteve em Áries foi no segundo semestre de 2020. A pandemia estava correndo solta naquela época, né? Então não estranhe se alguns casozinhos, alguns repiques de subida de casos a gente começar ainda a perceber, né? Não creio que seja algo tão radicado. A questão é que o Marte ele chega em Áries na semana e já faz uma conjunção com Júpiter, tá? Se a gente observar bonitinho aqui no nosso gráfico, olha lá, ó, vermelhinho 0 grau e o Júpiter a 2 ali, ó, tá? Marte a 0 grau e o Júpiter a 2 e a Lua ali entrando ainda junto, né? A conjunção Marte e Júpiter a gente teve em março de 2020 também, né? Então assim, naquela época foi a época que limitou as fronteiras em função da pandemia,
Tá? É claro que nós agora estamos num outro contexto, Então, é a propensão a gente poder ter alguns repiques, alguma tensão, não com a pandemia em si, mas com casos aí de epidemia, ou a gripe, ou a dengue, um pouco mais, ou a questão de reposicionar algo em relação à própria Covid, né? Num certo sentido, ou terceira dose, ou quarta dose, mas é claro que numa proporção bem menos pandemônica daquele 2020. Só que o Marte-Júpiter aí em aspecto, ele forma a conjunção, é uma conjunção que não acontece desde 2011, tá? Em Áries, especificamente em Áries. Tá? Ana Martins, aqui em Portugal estamos com muitos casos de Covid, mas não tão agressivos em termos de saúde. É isso mesmo, Ana, é isso aí. Né? São as questões aí acontecendo, replicando, né? E de certa forma, a gente notando um pouco isso também numa propensão a casos, doenças um tanto infecciosas aí rolando no hemisfério sul, onde o inverno está o outono está um pouco mais frio do que o normal, né? Então essa é a questão num sentido geral. A última vez, quem perguntou? A Kátia sobre a guerra. Então, Kátia, Marte e Júpiter formaram conjunção pela última vez de forma geral, em 2020, em Capricórnio, quando começou a pandemia. Mas especificamente em Áries, Marte e Júpiter foi em 2011. E anteriormente em 75. Para lá de quando eu nasci, porque eu sou de 76. Então, entregando a idade. Então, a questão Marte-Júpiter tem muito esse fator de intensidade nas decisões. Em 2011, sabe o que aconteceu? Quando Marte e Júpiter formaram conjunção em Áries, os Estados Unidos capturaram o Bin Laden, né? Armaram uma tocaia para o Bin Laden, né? Então, foi um tempo bastante intenso nessa questão, foi um tempo bastante decisivo. Então, é algo que pode estar um tanto decisivo em relação à guerra, muito provavelmente a questão da tensão da Finlândia. Eu soube que agora a Rússia dominou de vez a cidade, né? Mariupol, se não me engano, né? Então tem muito esse detalhe, né? na questão da guerra. Então, na verdade, o trabalho todos estão contaminados, seja de gripe, então, desenvolvimento ou não, sintomas estão no inferno. Não aprender qual é a lição, afinal, para nós do universo. Então, a questão é humana, né, Cá? A questão é humana, é o ser humano em si, né? A questão é o ser humano que precisa aprendizado, né? Qualquer lugar, aí onde você está ou aqui, o ser humano em si, às vezes, ele tem uma questão muito individualista, né? Não cai a ficha de certas situações, né? Como diria o Eduardo Bueno, Peninha, né? Ele dá uns discursos que de repente ele solta um verbo, né? Que ele começa a falar de repente, né? De uma forma mais marciana. Então é isso, gente. O Marte e Júpiter forma conjunção, é um novo ciclo também, né? Marte e Júpiter é uma conjunção que repete a cada 24, 26 meses, né? 2 em 2 anos, né? No sentido de temas de direção, de nova etapa, de novo ciclo, né? É que 2020, quando a última vez que aconteceu, foi um pouco atípico, foi um pouco fora da casinha, porque você está rindo, né, cara? Então, um pouco fora da casinha o Marte e Júpiter, porque foi um boliche, foi Marte, Júpiter, Saturno e Plutão, tudo ao mesmo tempo agora, justamente quando plaft na pandemia, né? Agora não, agora teve um Marte e Saturno antes, teve um Marte e Netuno depois, tem um Marte e Júpiter agora, tá uma coisa assim, a prestação, uma ondinha aqui, pula uma onda, pula uma outra onda, né? Como no mar, né? Vem uma onda, depois pula uma outra onda, né? Em 2020, Marte fez conjunção com Júpiter, com Saturno e Plutão no intervalo de 9 dias. 9 dias.
Então, foi como se fosse uma onda tripla, né, no planeta, né, nas pessoas. Então, a pandemia, pluft, né, pluft platzum, né, ninguém vai a lugar nenhum, né, diria Raulzito. Então, essa questão, pirlim pim pim, né, acho que é. Então, o Marte-Júpiter agora é uma conjunção de impacto, ela acontece, digamos, especificamente acho que é 2 graus de Áries, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Então é interessante observar essa região de Áries no próprio mapa, porque dá indicativo de desencadear a questão. 3 graus de Áries, tá? De 2 a 3 graus de Áries. 3 graus de Áries é a conjunção Marte-Júpiter. Ela será domingo que vem exatamente, tá? No próximo domingo. Mas como Marte já ingressa em Áries terça-feira à noite, olha lá, né, que eu apontei para vocês, está na tolerância da conjunção, tá? Está na órbita da conjunção, tá? Na órbita da conjunção, até uns 7, 8 graus de distância no mesmo signo, já é considerada ali tolerância de conjunção. Então vai até domingo e ainda um pouquinho mais na outra semana. Então 3 graus de Áries, né, é um ciclo interessante para se observar questões nossas, né? Então, às vezes a pessoa tem ascendente em Áries no começo, né? Então é a identidade, a ação, a pessoa fica mais impulsiva ou mais motivada com alguma questão, né? Fico imaginando o presidente que tem no começo de Áries, por isso que ele já está dando alguns surtos, né? O presidente da República Federativa do Brasil, para quem não está aqui, né? Já está dando, né, alguns chiliques, né? Então, quem tem Áries no meio do céu, a questão profissional, ou na casa 9 a questão conhecimentos, aprendizado, viagens, né? A Juliana tem na casa 2, né? Iremos, eu também tenho na casa 2, né? Você tem a Lua a 2 graus de Áries, né? O Juliana, olha, sobrevive, né? Will survive, né? Nós sobreviveremos, né? We will survive. Então, né? Quem tem a Lua em Áries pode ficar mais emotivo, mais ansioso, né? Quem tem Áries na casa 4 podem ser questões domésticas, às vezes alguma reforma, às vezes alguma tratativa. Dá uma moderada aí para não sair do tom, discussãozinha besta de família. Aquela cadeira tá fora do lugar. Blá, 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 blá. Calma e elegância, calma e elegância. Tá? Marte conjunto Júpiter requer um exercício de calma, elegância e ansiedade. Tá? Áries na casa 6 é a questão ritmo, rotina, trabalho, né? Então é um ponto aí de organizar questões atreladas a próprio corpo, a saúde também, né? Então é uma conjunção importante, gente, tá? Então a gente falou aí dela, que dá indicativo de novo ciclo, dá indicativo de situação atrelada a direções, a temas importantes associados à tomada de decisões, mas atenção com a ansiedade. Juliana, casa 11 é grupos, amizades, novas posturas diante de convivências junto a amigos ou até finanças que venham do trabalho também. Tá? Casa 11 dá essa indicação. Tá? Não sabe onde o horário de nascimento, Maria? Só que se você tem Marte em Áries, quem tem Marte em Áries, gente, vem o retorno de Marte, tá? É um ciclo novo também, tá? É uma indicação para tomada de decisões importantes em alguma área, quem tem o Marte em Áries, certo? Então é importante aí, atenção, Marte conjunção Júpiter, pode desencadear essa questão da guerra no sentido das decisões aí da Finlândia e da Suécia, de repente entrar na OTAN, isso ampliar a tensão. Então alguma questão mais acentuada pode afrontar. E no nosso dia a dia, atenção com a nossa individualidade, com individualismo. Tem Marte em Áries bom para vós? Tem? Pois é, então é um ciclo importante a se observar na região aí de Áries do mapa, onde tem o Marte, né? De 2 em 2 anos isso acontece. A última vez foi em 2020, ali no segundo semestre, porque o Marte ficou um tempo maior, porque ele retrogradou. Tá?
Agora ele vai um pouco mais rápido, ele vai até junho, até julho, se não me engano, ele fica por Áries, tá? Não, 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 no way, sem medo. Ah, deixa, calma e elegância. Desperta uma ansiedade maior, uma tendência a querer resolver as coisas um pouco mais na, na direção, né? Fica mais na lata.com, né? Então é um tempo interessante aí para essas questões. Ao longo da semana, continuando, a gente tem, para terminar o céu da semana, nós temos um bom aspecto aí de Mercúrio, de Vênus com Saturno. Olha só, Vênus com Saturno, tá? É interessante para parcerias a longo prazo, para temas que envolvam responsabilidades diante de relacionamentos ou planejar coisas de forma mais organizada, mais cronológica. O Lili, a casa 9 do Marte em Áries, as questões burocráticas, as questões jurídicas, interessante para viagens ou planejar, né? Ou contatos à distância também, né? Gostou do nalata.com, Gemi? É, nalata.com ponto mais alguma coisa, tá? Então, eu falava de Vênus e Saturno, é um tempo interessante para conversas ou questões a longo prazo diante de relacionamentos. Isso pode ser parceria, pode ser, pode ser relacionamentos mais duradouros, sim, bom para vós. Pode ser temas que envolvam novas responsabilidades junto às relações ou levar mais a sério ou chegar a um consenso diante das relações para questões a longo prazo também, certo? Então essa é a questão. Vênus em Touro, né? Aqui não, Vênus está em Áries, Vênus está saindo de Áries e Saturno está em Aquário, tá? Então Vênus saindo de Áries e Saturno por Aquário, olha lá, tá? Então é para decisões importantes de forma estratégica, para questões a longo prazo, né? No sentido de vínculo com pessoas e para estruturar interesses em conjunto ou em comum com quem a gente tem vínculo. Pode ser familiar, pode ser no trabalho, pode ser a dois ou pode ser em amizades também, certo? Então esse é um ponto especial. Aquário com ascendente em Áries nesse período. Olha, Mari, o Marte está chegando aí no ascendente, né? No teu ascendente, no ascendente dos arianos. Então é provável que é um tempo aí para tomada de decisões bastante especiais que fiquem para resultado a longo prazo ou que gerem consequências para longo prazo, tomada de decisões para você, para metas e objetivos em geral, certo? E para terminar a semana a gente tem um aspecto, uma quadratura Vênus-Plutão. Olha lá, tá? Do meio da semana ao fim dela tem uma quadratura Vênus-Plutão. Quadratura Vênus-Plutão requer desafio, calma e elegância com as relações, tá? A gente não se portar de maneira radical diante das relações, tá? Então atenção para a gente não se portar com um desafio até com preconceito, com tabus, com preconceito um pouco ali camuflado que a gente não percebe, né? Não, às vezes uma questão assim de posicionamento. Então é um desafio ali de entendimento e com atenção com o comportamento, com vaidade, com orgulho, com radicalismo. E aquelas relações que não estiverem sendo importantes ou serem um pouco nocivas, ou serem um pouco tóxicas, a gente pode perceber também, ó, dá um ZFNI, tá? Especialmente do meio da semana ao final. Então, uma tensão aí entre Vênus e Plutão, que anualmente acontece, e que requer aí um exercício de ponderação com as relações um pouco mais difíceis, mais tensas, para observar se vale a pena uma tolerância ou um limite, um final, né? Então, atenção aí com até alguns radicalismos de posicionamento, de conduta. Certo? Então, pessoal, esse é o céu da semana, céu da primeira semana geminiana de 22 a 28 de junho. Então, a gente falou resumindo aí da conjunção interna Mercúrio-Sol, né?
a conjunção interior, que é quando Mercúrio faz aí, fica no meio da Terra e do Sol, né? Isso no comecinho agora da semana, de domingo para segunda, tá? Aliás, de sábado, né, para segunda. Ah, o Mercúrio regressando a Touro, retornando a Touro, né? Aquela dica do carta-bagulho, né? O do desapego das coisas materiais e de vaidades que a gente pode ter em função do vínculo, do diálogo com certas pessoas. Marte em Áries, Marte conjunção a Júpiter, né? Atenção aí com a ansiedade, um novo ciclo aí, observar o grau 3 graus de Áries no mapa para ver onde pode desatar questões, né? Isso aí, Lili, calma e elegância. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ana Martins, Kátia, Juliana. Obrigado mesmo. Vocês são demais, imagina, né? Vamos para a voz, adorei vê-la aqui. Ana Paula. Então, quero aí agradecer a todos pela gentileza, desejar aí uma ótima semana, primeira semana geminiana aí a todos, né? Ponderação nesse tempo de Marte em Áries, cuidado com a ansiedade, calma e elegância, certo? Ótima semana a todos, um abraço,